Hoje a gente vai bater um papo aqui com dois oficiais de justiça, meus amigos aqui, Ivens, da comarca de Camaquã, e o Eduardo, da comarca de Criciúmal, tá? Já passo a palavra aí para o Ivens. Quem quiser ir nos seguir ali no Instagram, EDC Concursos e Estudo Direcionado Carreiras, e o meu, Lucas Demi Brito, então. Deixa aí os seus comentários que a gente já vai passando para a galera. Olá, boa noite, pessoal. Agradeço primeiramente aí o Lucas pelo convite, para estar passando aí um pouquinho da minha história aí, da minha aprovação. Eu sou oficial de justiça na comarca de Camaquã há 5 anos, entrei no último concurso, em 2014, antes eu já era oficial escrevente, e a nossa intenção aqui é colaborar para aqueles que estão estudando, estão almejando o cargo, contar um pouco da nossa história, o que nos trouxe até aqui, né? Como foi o nosso processo de estudo, e o que nos levou até a aprovação. Passa a palavra para o Guerreiro aí para ele se apresentar. Bom, meu nome é Eduardo, atualmente estou lotado na comarca de Criciúmal, aqui no noroeste do estado, mas antes como Ivens também eu era oficial escrevente, e o começo da trajetória é aquela de muitos oficiais de justiça, eu acho. Tu estuda para o concurso de oficial escrevente, daí tu entra, em seguida tu consegue ser aprovado também no do oficial de justiça, né? E é isso aí. Bom, então vamos lá, galera. Vamos começar aí o Ivens falando um pouquinho da trajetória dele, como é que ele chegou no cargo de oficial de justiça, o que ele fazia antes de oficial de justiça, e depois o Eduardo também nos dá esse relato. Bom, inicialmente aqui seguindo o nosso roteiro, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. O que eu fazia antes de oficial de justiça é basicamente nada, pessoal. Porque, por exemplo, assim, eu aprovei aos 19 anos. Eu fiz o concurso aos 19 anos, quando todo mundo falava que era difícil, que eu não ia conseguir, que não era o meu perfil, repleto de dificuldades. Então, para vocês entenderem, na época que eu estudava para o concurso, eu morava em Porto Alegre, me mudei para Porto Alegre, morava sozinho aos 18 anos, e eu era bolsista, já cursava Direito, e cursava Direito durante a manhã, à tarde eu ia para o estágio de 6 horas, já estagiava para ganhar uma graninha, enfim, e chegava do estágio às 7 horas da tarde, né, às 19 horas, e ia estudar. E essa era a minha realidade, morava num apartamento pequeno, e estudava ali das 7 horas até as 10 horas, 11 horas da noite. Era uma rotina muito intensa de estudos, todos os dias eu estudava, eu seguia um cronograma bem elaborado, direcionado, e o que eu queria já de início, a gente vai esmiuçar depois, mas o que eu queria já de início passar para a galera é o seguinte: não existem condições ideais. Não, a gente nunca vai estudar naquele momento que a gente está bem, que está tudo certo. Sempre haverá dificuldades, seja questão familiar, questão financeira, falta de tempo. A gente sempre vai ter dificuldades. A gente nunca vai estar nas condições ideais. E deu certo para mim, deu certo para outras pessoas e pode dar certo para qualquer um, desde que tenha um direcionamento, tenha disciplina, tenha foco e estude da maneira correta. Então, essa é a nossa principal ideia aqui, mostrar como foi a nossa trajetória, e todos nós aqui que aprovamos tivemos dificuldades, tivemos grandes dificuldades, mas a gente conseguiu. E é assim, a gente tem que passar por cima dessas dificuldades, seja de qual ordem elas forem, né? E é bom destacar que o Eduardo, por exemplo, ele entrou numa das últimas chamadas do concurso, né? Então, a gente já entrevistou o André, o Jander, que foram os primeiros colocados, mas o Eduardo entrou que nem eles e hoje é oficial de justiça, né? Todo mundo igual. Isso aí. Eu estava pro final da chamada, inclusive na minha chamada nem era para eu ser chamado. E isso aí acontece, acho que, não sei se no início acontece tanto, mas pro final das chamadas o pessoal começa a não comparecer nas chamadas. Por exemplo, na minha, acho que 12 não foram ou desistiram lá no local, pediram última chamada, coisa assim. Às vezes o cara não tá nem para ir na chamada e é chamado. Fica até meio... bem surpreendente isso. Eu achei que não aconteceria desse jeito. Só um adendo aqui. Acontece isso muito, principalmente, por exemplo, nosso concurso foi em 2014, né, Guerreiro? Então, assim, eram inicialmente 116 vagas. Eu me lembro que eu fui, acho, 66 ou 67, uma coisa assim.
Eu já fui logo na segunda chamada. Mas como o concurso, ele tem, normalmente o concurso tribunal, ele tem validade de 2 anos, prorrogável, né, por mais 2 anos, nesse meio tempo, 4 anos é bastante tempo. Muitas pessoas passam em outros concursos, mudam a trajetória das suas vidas e acabam não tendo interesse de assumir, né? Então, por isso que a gente não pode já ficar, não vou fazer porque são poucas vagas, né? Acaba surgindo mais no decorrer, alguns desistem, né? Então, o número de vagas não é impedível, eu sempre digo isso. Concorrência e número de vagas não é impeditivo. A nossa maior concorrência e a nossa maior dificuldade é em relação a nós mesmos, e não em relação aos demais. Isso fica claro quando a gente começa a ter um tempo de concurso, de estudos, enfim. A principal virtude do cara que passa no concurso é não desistir nunca. Se tu continuar ali regradinho, estudando, não precisa ser 10 horas por dia, se tu estudar assim, fiel, seguir o teu cronograma, vai chegar uma hora que tu vai ter base, tu vai começar a ter chance de passar no... Não tem, é tempo, é insistência. Bom, Ivens, e conta para nós um pouquinho como é que era o teu local lá, o método que tu usava, se tu estudava vendo videoaulas, se tu lia leis, se tu resolvia questões, como tu revisava, sábado, domingo. Até pensando, Lucas, exatamente o que eu ia passar aqui, qual foi o meu método de estudo, eu tracei, digamos assim, 3 pilares assim, que eu considero fundamentais, tá, para uma aprovação do concurso público. Primeiro é a organização, tem que ser organizado, tem que ter organização. O segundo é disciplina e o terceiro é método. Muita gente fala, eu estudei muito, eu estudo há muito tempo e nunca consegui passar. Às vezes não é a quantidade de estudo, mas sim a qualidade, precisa ter método, precisa ter organização. Como eu estudei? O primeiro concurso que eu fiz na minha vida foi para oficial escrevente, que foi 6 meses antes do concurso oficial de justiça. Eu nunca tinha estudado para concurso. Cheguei na faculdade, 18 anos, eu comecei a ouvir o pessoal falando na faculdade, vai sair concurso e tal, e eu precisava achar uma fonte de renda até para eu concluir a faculdade, e era um cargo de nível médio, eu estava no 2º semestre da faculdade, pensei, vou fazer oficial escrevente, por que não tentar? A partir daí, a primeira coisa que eu fiz foi entender como funciona o concurso público, o que tu precisa, quais as necessidades, conhecer trajetória de quem passou, né, para entender como é que funciona, e passei a estudar para o cargo de oficial escrevente. Eu fiz, sim, um cursinho preparatório para oficial escrevente, porque eu não tinha noção nenhuma de como funcionava esse meio, mas o que foi mais fundamental para mim foi o meu método, o meu cronograma. Exemplificando, o concurso de oficial escrevente, ele tinha cerca de, acho que umas 5, 6 disciplinas. Eu peguei, primeira coisa, baixei o edital do concurso anterior e fui mapeando todas as disciplinas. Montei um cronograma de estudos, vou estudar, segunda-feira eu vou estudar administrativo e constitucional, terça-feira eu vou estudar penal e processo penal. Dentro desse cronograma estabelecido, que é fundamental, eu precisava entender aquilo. Então, estou estudando direito administrativo, vou entender aquela matéria, aquele conteúdo. Isso poderia ser por videoaula, poderia ser por leitura. E depois, a parte fundamental, depois dessa abordagem assim de entendimento, digamos assim, eu lia muita legislação, que é muito importante para concurso desse perfil, né, de tribunal, porque cai muita letra fria de lei, então é fundamental que a gente leia muita legislação. Então, depois desse entendimento, eu lia a legislação e, o mais importante, fazia questões, muitas questões de concursos anteriores. Quando a gente começa a fazer as questões de concursos anteriores, a gente começa a linkar tudo que a gente estudou, a gente começa a verificar as nossas deficiências. Então, é fundamental o exercício de questões de concursos anteriores. Fundamentais. Só para vocês terem noção, eu fiz, para o concurso de oficial escrevente, para o concurso de oficial de justiça, cerca de 4.000 questões. Então, é muita coisa, e eu tenho certeza que isso representa uma parcela significativa do meu êxito nesse concurso. Então, eu fiz o oficial escrevente, primeiramente, eu me lembro que foi em dezembro de 2013, o oficial escrevente, e já me dei por satisfeito, né? Eu estudei cerca de 6 meses para oficial escrevente, nunca tinha estudado para concurso nenhum e consegui a aprovação. Passei para o oficial escrevente, e aí eu tinha aquele boato, vai sair o concurso de oficial de justiça, enfim, e eu fiquei em acho que a minha posição foi 120, uma coisa assim, no oficial escrevente, era 300 e poucas vagas. E aí, quando eu descobri que ia sair o oficial de justiça, pela remuneração ser melhor, por ter alguns outros atrativos do cargo que a gente vai destrinchar depois aqui, eu continuei estudando para oficial de justiça. Então, aprimorei meu método, mas tudo isso que eu falei que eu fiz para oficial escrevente, eu repeti para oficial de justiça. Eram editais parecidos,
e eu acabei ficando dentro das vagas ali, né? Na primeira ou segunda chamada já acabei entrando. Então, a tua preparação deu mais ou menos quase um ano, né, Ivens? Porque tu começou para oficial escrevente e emendou para oficial de justiça, Exato, né? exato. Eu comecei ali, acho que uns 6 meses antes da prova do oficial escrevente, aí eu meio que me acomodei, como eu aprovei no escrevente, fiquei acho que uns 2 meses, 3 meses sem estudar, e aí quando eu percebi que ia sair o oficial de justiça, aí eu comecei a estudar mais, porque eu conheci melhor o cargo, as atribuições, a remuneração que também era melhor que o escrevente na época, enfim, e eu achei Tu aproveitou toda a palavra não é bagagem, né? exato, não, e oficial de justiça é mais difícil, não é para ti, tu não tem perfil, muitas vezes eu ouvi isso, e assim, ó, a gente tem que ir por nós, a gente acredita, a gente tem que ir atrás que dá certo, eu sou muito feliz no cargo já há 5 anos, a gente vai falar melhor sobre isso, e dá certo, dá certo. Agora, como eu falei, os 3 pilares, digamos assim, organização, disciplina e método. Tem gente que estuda e estuda muito, só que estuda da maneira equivocada. Concurso público, primeiro lugar, a gente tem que entender o que é estudar para concurso público. Estudar para concurso público é diferente de estudar na faculdade, é diferente daquele estudo, aquele método tradicional que a gente vem trazendo com a gente do ensino fundamental, do ensino médio, muda. O concurso público, ele é direcionado, principalmente, é muito direcionado, é muito específico, tem que ter muito método. Então, primeira coisa para passar no concurso é entender que é uma abordagem diferente. E aí, a partir disso, montar um cronograma direcionado, né? E ter bastante disciplina que vai dar certo. Bom, Ives, eu vou mandar um abraço para a galera aqui, a Deise, Suelen, Tatiana, Dagoberto, Xander, Fabrício, Roberta, Marlene, Gabriel, Guilherme, a Rúbia está perguntando quanto tempo foi a tua preparação, mais ou menos um ano, né, como tu comentou. O André, o Adriano está perguntando quantas vagas tem previstas, né? A gente falou que não sai muito no edital, mas eles chamam muito mais, né? Na verdade, assim, ó, pelo que eu fiquei sabendo, se eu não me engano, são 20 e poucas vagas autorizadas, 24, mas assim, pessoal, nós temos um déficit gigantesco de oficiais de justiça no estado. A título de exemplo, aqui em Camaquã, era para ter, são 9 cargos criados, tá? E nós estamos em 5 oficiais, ou seja, a gente está com 50% do efetivo. E essa realidade, ela se estende para toda a comarca do Rio Grande do Sul. Então, o fato do tribunal prever inicialmente 24 vagas não significa que vão ser chamadas só 24. No último concurso eram 116, chamaram 250. Então, assim, ó, eu afirmo para vocês, o Estado está precisando de oficiais de justiça, a situação está ficando complicada. E chega um momento que o tribunal não tem o que fazer, ele precisa nomear oficiais de justiça sob pena de precarizar o serviço. Né? Então, inevitavelmente, haverá a chamada de muitos oficiais, na minha opinião. Oi, Ivens, o Jorge Gabriel tá te mandando um abraço, diz que tu foi uma das primeiras pessoas que inspirou ele na graduação em Direito aí. Jorge, uma grande pessoa, tenho certeza que ele vai muito longe, um guri desde cedo, super esforçado. Grande abraço para ele aí. Bom, eu também mando ali, esse guri vai longe ainda vai, também, pelo que certamente, eu já conheci. certamente. Bom, o Jaime tá perguntando se sai esse ano, a gente acha que sim, mas pode ser que o coronavírus atrase um pouquinho, né? Mas isso não tem como saber. A gente sabe que está autorizado pelo tribunal, pode ser a qualquer momento. Bom, passando a palavra aí para o Eduardo, aí, que ele tem uma história legal também. Sim, primeiramente eu queria falar que isso aí que o Ivens falou é o exemplo a ser seguido. É disciplina, regramento. Eu, particularmente, não estudei assim como o Ivens, estudei um pouquinho diferente, não tinha tanto regramento, tanto cronograma, eu ia mais ou menos assim, estudava o que dava de uma matéria, estudava o que dava de outra. Mas enfim, se vocês querem seguir um exemplo, é isso aí que o Ivens falou, cara. Esse aí é o fundamental. E assim, bom, minha trajetória, eu como o Ivens fazia faculdade de Direito já, e, bom, jogando bola, eu tive uma lesão na coluna e eu tive que trancar a faculdade. Daí eu tive que ficar de molho 6 meses, sem fazer nada 6 meses. Daí, para não perder esse tempo, eu peguei, me matriculei no cursinho lá do CETEC. E fui fazendo, não levava muita fé no início, mas fui estudando, comparecia às aulas, fui fazendo exercícios e tal. E daí, mas não com aquela gana de querer passar de primeiro, assim, mas tentava, me esforçava o máximo que dava. Daí chegou no... consegui a aprovação e tal,
e daí já estava em visão que ia ter o concurso do oficial de justiça logo adiante, e mais ou menos um mês antes de ter, de ser publicado o edital do oficial de justiça, eu comecei a estudar de novo. Daí dessa vez eu estudei a full. E o que que aconteceu? Fazia cursinho extensivo durante a noite, e daí como eu não estava ainda muito recuperado da minha cirurgia que eu tive que fazer, eu estava fazendo poucas cadeiras, então eu conseguia fazer resoluções de questões durante a tarde, às vezes de manhã, no sábado, no domingo, e o fundamental para mim, eu acho, foi essa parte da resolução de questões. Quanto mais questões eu fui fazendo, quanto mais consolidado foi ficando o conteúdo, eu acho que isso foi o diferencial para conseguir a minha aprovação no final, né? Mas é aquela coisa, quanto ao método de estudo, tem gente que talvez não se adapte a seguir um cronograma. Eu, no início, não conseguia. Hoje eu já estudo para outras coisas e consigo mais fazer isso. Só que eu acho que esse é o mesmo método mais efetivo para tu conseguir resultado mais rápido. No concurso para o oficial escrevente eu estudei ali depois que saiu o edital, e no de oficial de justiça eu comecei estudando um mês antes. Eu já tinha alguma bagagem, alguma coisa a gente já sabia, né, por causa da faculdade. Tu consegue se sair, não sai totalmente do zero. Mas isso também não é problema para ninguém. Se tu seguir o cronograma regradinho ali, estudando, fazendo questões, lendo a letra da lei, no final, fazer faculdade de Direito ou não faz tanta diferença assim, eu acho. A gente tem o exemplo do André ontem, né? O André era ensino médio e tirou o 5º lugar, né? Então a faculdade de Direito não é essencial nesse concurso, né? Eu estava no segundo semestre. Exatamente, sim, sim. Mas o Eduardo também tinha uma bagagem do oficial escrevente, né? Tu já começou estudando para escrevente e aproveitou a matéria também, só intensificou mais. Sim, só intensifiquei mais. No oficial escrevente, como não tinha muita noção ainda do que era estudar para concurso, aquela coisa toda, daí depois que tudo passou, que aconteceu, daí no oficial de justiça foi aquele... Peguei mesmo e estudei de verdade, digamos assim, né? A Raquel está perguntando se quem passa tem que entrar na primeira entrância necessariamente, ou dependendo pode escolher a comarca. Na verdade, Raquel, a primeira... tu pode entrar numa entrância intermediária, numa final ou uma inicial. Vai depender da tua classificação e das vagas que o tribunal disponibilizar, né? Como é que foi a chamada de vocês? No meu caso, exatamente, não há uma regra, tá? No mundo ideal seria assim, começa na inicial, intermediária e final, né? Mas, por exemplo, eu já entrei direto na entrância intermediária, aqui em Camaquã, que é uma comarca intermediária. Entrei direto, é a minha casa, é a minha cidade natal. Fiquei muito feliz de ter conseguido. E é exatamente isso que o Lucas falou que influencia, é a classificação, né? E as vagas que o tribunal oferta, né? Quando o tribunal faz a chamada, o critério, né, escolhido é onde mais precisa, né? O tribunal escolhe as comarcas que mais precisa, e aí nesse meio tempo, dependendo ali da tua classificação, tu acaba conseguindo uma intermediária. A chamada do Guerreiro, que ele vai falar melhor, tinha até comarca final, né? O cara que ficou lá no número 150, por exemplo, não me lembro se era bem isso mesmo, mas digamos ele conseguiu um Passo Fundo, que é uma comarca final. E o cara que ficou em 20º não conseguiu, teve que entrar numa inicial. Às vezes o André ficou tem um pouco de sorte, né? Tem também uma colega perguntando se vai ser a FAURGS e se pode ser regionalizado. Porque de regra não é regionalizado, né? Eu não acredito em concurso regionalizado aqui para os cargos do tribunal. Já faz muitos anos que não acontece, então eu acredito que não. Agora, quanto à banca, tá essa divergência, né? Se vai ser FAURGS, se vai ser outra banca, que foi, né, outra agora no concurso de oficial de 2º grau. Eu acredito que seja a FAURGS. Vamos aguardar para ver, né? Mas eu ainda acredito que deva ser a FAURGS, sim. Bom, e vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, essa questão da entrância. Tem uma colega aqui, a Rúbia, perguntando se vai sair para oficial escrevente. Bom, Rubio, eu acho que não, porque o tribunal quer extinguir o cargo.
pode ser que o próximo seja direto para técnico, né? Vamos ver como é que vai ser a negociação do tribunal com o ex-presidente, né? Vamos seguir, vamos dar seguimento aqui, Vince. Sim. O que tu tem a falar um pouquinho do cargo, do teu dia a dia? Perfeito. Eu ia só acrescentar ali alguns detalhes acerca da minha preparação, que eu falei de organização, disciplina e método. Eu estudava em cerca de 3 a 4 horas por dia, nos dias de semana, né, normal. Final de semana, claro, aumentava o horário, né, estudava mais horas, mas é muito mais importante, pessoal, a qualidade do estudo, não a quantidade. Então, eu conheço pessoas, o Lucas, por exemplo, passou em concurso para delegado do Rio Grande do Sul e para capitão do Rio Grande do Sul, estudava 3 horas e meia por dia. Então, o mais importante é a qualidade do estudo e não a quantidade. Eu conheço, eu me lembro na época de faculdade, quando eu passei para oficial escrevente e oficial de justiça, colegas da faculdade que só estudavam na faculdade, não estagiavam, não trabalhavam, fizeram o concurso e sequer aprovados foram. Então, isso, o número de horas não é fundamental, tá? E sim a qualidade do estudo. E além dos pilares ali que eu falei, eu considero muito importante fazer revisões, pessoal. Ter algum material que sirva para revisão, criar o próprio material. Porque, por exemplo, assim, o concurso de oficial de justiça, o edital, ele contempla muitas matérias. Por exemplo, se tu estudar administrativo hoje e depois seguindo as outras disciplinas, se tu só for ver administrativo de novo daqui 2, 3 meses, tu não vai lembrar. Ou vai lembrar pouco, não vai lembrar dos detalhes que caem nas questões. Então, dentro do meu cronograma semanal, eu estudava as matérias, e no final de semana, eu fazia a revisão do que eu estudei durante a semana. Quando fechava o mês, eu fazia a revisão do que eu estudei durante o mês. Então, eu estava sempre revisitando as matérias, os conteúdos, de forma que facilitava muito a memorização. Quando eu ia fazer questões, aquilo vinha automaticamente na minha cabeça, na minha memória. Então, eu esqueci de falar antes, por isso que estou falando agora, façam revisões, é muito importante. Tu estudar um conteúdo e depois tu revisitar aquele conteúdo, não deixar lá, porque a gente tem estudos que falam sobre isso, sobre a curva do esquecimento. Depois de um determinado período, se tu não revisita aquela matéria, tu fica com cerca de 15 a 20% somente na tua memória daquilo que tu estudou. Na medida que tu vai revisando, tu aperfeiçoa, né? Tu acaba memorizando com mais facilidade. Pois bem, sobre o cargo, sobre o dia a dia, eu, digamos assim, sou suspeito para falar porque eu amo o cargo de oficial de justiça, apesar das dificuldades do funcionalismo estadual. Já faz um certo tempo que a gente não tem reajuste, por exemplo, mas o cargo, ele é diferente. Eu cheguei a ser oficial escrevente por cerca de 1 ano, porque quando eu fui chamado para oficial escrevente, eu assumi, eu sabia que ia ser oficial de justiça, só que eu não sabia quando, né? Quando iam me chamar. Então, eu acabei ficando 1 ano como oficial escrevente também em Camaquã. Tive a sorte de ficar na minha casa 2 vezes. E o cargo de oficial escrevente é aquela coisa, é um cargo bom, óbvio, mas a gente fica 8 horas dentro do fórum, trabalhando lá fechado. Como oficial de justiça, não, a gente tem uma dinâmica muito grande. A gente constrói o nosso dia a dia, a gente constrói o nosso horário, a nossa rotina. E esse dinamismo é fascinante, assim, no dia a dia. Tu acaba tendo mais qualidade de vida com isso, né? Tu tem uma flexibilidade de horários. Por exemplo, aqui em Camaquã, eu gosto muito de trabalhar no sábado à tarde, porque eu encontro as pessoas com mais facilidade. Então, o trabalho é dinamizado, digamos assim. Então, o cara do oficial é muito interessante por isso. O Guilherme Gaspar está te mandando um abraço especial aqui, é um baita profissional. O Guilherme é um servidor exemplar, assim, o Guilherme é o protótipo de servidor exemplar, é um grande servidor, oficial escrevente aqui da comarca de Camaquã. Manda um grande abraço para ele, nosso grande parceiro aí. Mandando um abraço para o Clayton, para o Saúl também, para a Sheila, para a Rúbia e para o Adriano. Já vamos responder a pergunta do pessoal. A Sheila até está perguntando sobre as revisões, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Ela disse que está fazendo e está melhorando. Perfeito. Lembrando que a gente vai fazer um sorteio de uma planilha que a gente elaborou, que tu vai ter todo esse monitoramento de revisões, de questões e de edital, né? Então, ela é bem completa, tu já viu, né? Até tu ajudou a gente a desenvolver. E tu tem esse exato controle de se tu já resolveu 4.000 questões igual no teu caso, né? Eu queria deixar essa pergunta para a galera, se vocês sabem quantas perguntas vocês fizeram durante a sua preparação. Mas vamos seguindo aqui, então. A Rúbia também diz que faz 10 anos que ela é servidora pública municipal
e que ela quer muito passar nesse concurso, que tem 2 filhos, mas muitas vezes ela não consegue se dedicar por causa do cansaço. O que vocês têm de dica aí, de inspiração, motivação? Pô, já falei demais, eu falo muito, vou deixar a palavra para o Guerreiro agora. Sim, ó, galera, o Ivens falou tudo aí, o Ivens deu a letra da aprovação, isso aí que ele está falando é totalmente verdade. Eu, quando estudei, não segui esse regramento assim certinho, mas no final deu certo, mas acredito que isso seja o mais fácil para conseguir aprovação no final, o jeito mais certo, na verdade, para conseguir aprovação. Porque é regra não desistir e estudar. É aquela coisa, tu tá lendo aquela letra fria da lei, a apostila ali, tu não aguenta mais ler aquilo, daí a partir do momento que tu não aguenta, tu continua, é aí que começa a fazer diferença para tua aprovação no final. É nisso que eu me pegava. Quando eu quero desistir, muita gente chega uma hora que não aguenta mais, acha que não consegue mais, é nessa hora que tu tem que virar uma chave ali e continuar no estudo. É aí que vai fazer a diferença, né? Exato, em específico ali em relação à pergunta da colega, claro, a motivação é sempre algo muito específico, algo muito subjetivo, né? Eu me lembro que eu chegava às vezes exausto em casa, porque eu saía 7 horas para a faculdade, terminava a aula perto do meio-dia, ia para o estágio, né, levava comida de casa para comer no estágio, chegava do estágio cerca de pelas 19 horas mais ou menos, e eu às vezes estava exausto, pensando, não, eu vou estudar, eu preciso melhorar de vida, enfim, e esses motivos são muito pessoal, mas a gente tem que se agarrar em algo que nos leva para frente, né? Eu imagino que complicado, com certeza é mais difícil por ter filhos, enfim, demanda uma dedicação também, mas eu conheço pessoas que passaram em grandes concurso para juiz, concurso para promotor com filhos. Então a gente vai se reinventando, né? A gente tem que buscar motivação e ir se reinventando. O que importa é a gente não desistir, né? Continuar, que uma hora a gente consegue. A gente teve o exemplo do Jander, né, Rubia, que ele lia a Lei Maria da Penha e a filha dele já tinha decorado os 3 primeiros artigos. Então, eu acho que tu tem que ter a tua família, teus filhos, como uma motivação para cada vez tu conseguir mais, né? Exato. E a questão da remuneração, como é que funciona, as diligências, os plantões, explica um pouquinho aí para a galera com os detalhes hoje, Ives. O interior, as belezas do cargo. Bom, assim, falando sobre o cargo, eu gosto muito de ser oficial X, já falei isso várias vezes, por exemplo, tu sai cedinho de manhã, tu coloca a tua música no teu carro, tu faz o teu roteiro, os mandados, tu sai para trabalhar, enfim, essa liberdade regrada, óbvio, mas a gente consegue criar um roteiro que não fica trancado, né, dentro do cartório o dia inteiro, tu sai para trabalhar na rua, tu aprende muito, tu conhece muito. Eu falo que mais do que a evolução óbvia de vida financeira, enfim, outros motivos, eu evolui muito no cargo em vários aspectos. Assim, como eu falei, eu assumi aqui na minha casa, né, na minha cidade, Camaquã, que é um lugar de Camaquã que eu não conhecia. A gente evolui muito. O cargo de oficial X te propicia diversas aprendizagens, sabe? Então, por exemplo, assim, o oficial X ele acaba sendo um gestor de crise, muitas vezes, em muitos mandatos, tem que ter muito jogo de cintura, o teu controle emocional tem que ser bom, e o cargo me ajudou a evoluir muito enquanto pessoa também. Então, por todos esses motivos, eu estou bastante feliz no cargo. Quanto à remuneração, é algo variável, digamos assim, primeiro lugar pelas entrâncias, né? Uma entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. A realidade do oficial X de entrância intermediária, como o meu caso aqui, sem substituições, que a gente vai explicar, é em torno de R$8.000 líquido, tá? Porque o cargo de oficial X tem muitas verbas indenizatórias, então acaba incidindo menos imposto de renda. Então, um oficial X aqui em Camaquã sem substituição na comarca intermediária, em torno de R$8.000. Aí, eventualmente, a gente ganha valores de substituições, por exemplo, quando o colega tira férias, a gente substitui o colega, tu está trabalhando pelo colega, tu está cumprindo uma carga de mandado superior ao que normalmente tu cumpriria, tu recebe uma contraprestação por isso, que é chamada de substituição. Não somente em relação ao colega que está de férias, mas também em relação aos cargos vagos. Por exemplo, aqui em Camaquã, desde que eu assumi, a gente tem de 2 a 3 cargos vagos.
porque a gente sabe que a realidade financeira hoje não permite que o tribunal trabalhe com a lotação completa do efetivo. Então, aqui em Camaquã, desde que eu assumi, a gente trabalha com esse déficit de pessoal que acaba fazendo com que os colegas tenham que substituir, né? A gente trabalha a mais, só que acaba ganhando uma contraprestação por isso, né? Que é a substituição aqui em Camaquã. E também tem os plantões, e os plantões é semanal aqui no interior, né? Ou seja, eu fico o plantão a semana inteira com telefone, se te ligam alguma medida, normalmente sai bastante expediente de medida protetiva, né? Pela Lei Maria da Penha. Acho que é em torno de R$300, 300 e poucos reais por cada plantão que a gente recebe também, recebe o vale alimentação. E, em geral, claro, evidentemente a gente sempre quer melhorar e está numa situação difícil o funcionalismo estadual. Mas, poxa, um cargo de ensino médio, claro, cai muito direito, muitas questões de direito, mas é um cargo ainda assim de nível médio e que remunera muito bem, remunera melhor que muitos cargos de nível superior, inclusive. Então, vale a pena, estudem bastante, vale a pena. Eu mudei a minha realidade e eu acho que todo mundo pode também. Né, considerando que é um cargo de nível médio, né, Ives, é uma excelente remuneração, né? Sim, essas variáveis, às vezes, por exemplo, uma substituição no mês... E as conduções... Eu esqueci de falar das conduções. Fora esses valores, pessoal, tem as chamadas conduções, que são verbas indenizatórias. O que acontece? O oficial de justiça, quando vai cumprir um mandado, ele recebe, dentro daquele valor que eu falei, um auxílio condução. Aí tu tem que resolver como é que tu vai cumprir o mandado, se tu vai usar o teu veículo próprio, enfim, tem esse lado também, né? A gente gasta bastante para manter o nosso veículo. Eu trabalho num veículo próprio, até porque aqui na comarca de Camaquã tem muito interior, seria inviável trabalhar de outra forma, no Uber, enfim. E aí, quando a parte ela tem a JG no processo, que é a justiça gratuita, ela não despende nenhum valor, né? Ela não tem custos do processo. No entanto, quando a parte ela não tem assistência judiciária gratuita, ela tem que pagar as custas do processo. Dentro dessas custas, há as despesas, e aí inclui a despesa de condução do oficial de justiça. O que é isso? Por exemplo, aqui em Camaquã, que é uma comarca grande, quando a diligência for na zona urbana, o oficial de justiça recebe um RC. Isso significa em torno de R$40 para cada mandado cumprido. Quando for no interior, aqui em Camaquã é 4,5 RC, dá em torno de R$170. Então, para um mandado, tu vai lá e faz o cumprimento. Então, esses valores são variáveis, né, durante o mês. Tem comarcas que o oficial de justiça recebe muito bem, esses valores variáveis, tem comarcas que recebem um pouco menos. Quanto mais tu gasta, né, para trabalhar, mais tu ganha nesses valores variáveis, assim, né, quanto mais mandados sem a JG, mais tu ganha. E funciona dessa forma. Esses valores, eles não entram no contra-cheque, pessoal. Esses valores a gente recebe diretamente na nossa conta bancária e não incide imposto de renda. Então, é vantajoso, de certa forma. Só que, claro, dentro de todos esses valores, a gente tem a questão de manutenção de carro, né, gasolina, que está cada vez mais cara. Então, os nossos colegas antigos, oficiais de justiça, já falaram que o cargo já foi melhor, porque, naturalmente, né, ao longo do tempo, infelizmente, as reposições do governo, digamos assim, não estiveram à altura da inflação, mas ainda assim, como a gente demonstrou aqui, vale muito a pena. Eu, pelo menos, embora eu esteja estudando para outros cargos de nível jurídico, eu me sinto muito feliz no cargo de oficial de justiça. E tu, Eduardo, como é que é a questão da remuneração na entrância inicial? É um pouco diferente, né? Mas tu gosta da entrância inicial da tua comarca? Conta aí. Assim, ó, eu considero a minha comarca como um excelente aprendizado, porque aqui é uma cidade pequena, Criciúmal e Humaitá, a minha comarca. E é um interior, bem interior, diferente de muitas regiões aí perto da capital, assim, como é um interior moda antiga, digamos assim. Então é um lugar mais tranquilo, violência é muito pouca, tu se sente mais seguro na rua para ir para qualquer lugar, mesmo que seja um lugar a 40 quilômetros da cidade, onde tu não seja muito isolado, digamos assim. Eu considero como um bom aprendizado. A carga de trabalho não é tão excessiva que nem nos lugares mais populosos, mais perto da capital, região mais desenvolvida economicamente, digamos assim, que geralmente tem mais leads, tem mais disputas, tem mais problemas, né? Mais pepinos, assim, digamos assim. Particularmente, eu acho que
se o pessoal pudesse começar no local como aqui, como uma comarca como essa que eu tô aqui, seria o ideal, porque tu vai pegando de pouco em pouco todos os problemas que tu vai enfrentar na tua carreira. E como o Ivens falou, cara, ser oficial de justiça, muita gente fala que é uma barbada, que é só entregar o papelzinho, aquela coisa toda. Não é bem assim, é uma baita responsabilidade que a gente tem em mãos. A gente vai na casa das pessoas, a gente entra na casa das pessoas, a gente vive de fato o problema delas ali. Muitas vezes tu vai ser o psicólogo, o terapeuta da pessoa, tu vai ter que escutar uma história toda, tu vai ter que ter jogo de cintura para saber como reagir. Muita gente vai tentar na maldade ali, te tirar do sério, tentar fazer com que tu fale coisas que tu não. Daí tu tem que ter muita jogo de cintura. É como o Ivens falou, cara, isso aí é uma profissão que te faz crescer muito em todos os sentidos da tua vida pessoal e profissional, assim, porque depois de trabalhar certo tempo como oficial de justiça, tu consegue encarar muitas coisas que antes tu provavelmente achava que não ia conseguir. Tu passa por situações de diversos tipos de situações, assim, que para quem não participa quem não está no mundo jurídico ainda, coisa é meio inimaginável a coisa. Desde um afastamento, Maria da Penha, que tu tem que chegar na casa da pessoa e a pessoa tem que sair dali, digamos, o agressor, né? Ou até no mandado busca e apreensão de menor. São várias situações delicadas que te fazem crescer muito como pessoa, principalmente no meio profissional, né? É uma coisa... Na linha do que o Guerreiro estava falando ali, da questão do tipo de mandado que a gente cumpre, é importante desmistificar, digamos assim, às vezes a visão que as pessoas têm do oficial X. O oficial X é eu já ouvi a seguinte expressão, carteira de luxo, né? Isso é só das pessoas que não conhecem a realidade do oficial X. O cobrador de conta, né? É só das pessoas que não conhecem a realidade do oficial X. Primeiro que o oficial X não entrega a carta. O oficial X procede à citação e procede à intimação dentro dos requisitos legais que existem. Inclusive, se o oficial X não cumpre um desses requisitos, pode haver uma nulidade no futuro no processo. Então, é muito importante que o oficial X cumpra esses mandados e de forma correta, né, de forma correta. E em relação à citação e intimação, esses são dois atos de comunicação, que são os atos mais simples que o oficial de justiça cumpre. No entanto, há vários outros mandados e atos que o oficial de justiça cumpre, como, por exemplo, afastamento do lar, mandado de busca e apreensão, acontece, muito, busca e apreensão de veículo, reintegração de posse, despejo, penhora. Então, assim, esses atos de constrição, arresto, esses atos de constrição são os mais complicados na prática. Prisão civil, o oficial de justiça faz, além de outros atos inominados, às vezes, alguma diligência que o juiz determina. Eu me lembro que no início, logo que eu assumi nos primeiros meses, toda vez que eu ia pegar no cartório os meus mandados, era aquele temor, né? Vai vir uma prisão, vai vir uma busca e apreensão, vai vir uma penhora. Hoje em dia, eu lido com tanta naturalidade com isso, porque é o nosso dia a dia. A gente aprende muito, a gente sabe lidar com essas situações, o exercício do cargo faz com que a gente cria um jogo de cintura muito grande para lidar com essas situações, né? Então, agora, não é fácil o oficial de justiça, principalmente no início. A gente tem muita coisa complicada, sim, vale a pena, mas a importância do cargo é grande justamente por isso, né? A gente tem que dar cumprimento às decisões judiciais. Quem vai lá dar a cara a tapa na hora da reintegração de posse, do despejo, é o oficial de justiça. E a gente tem que cumprir a ordem. Não adianta o oficial de justiça, a gente na rua, a gente é uma autoridade. Quando a gente tem um mandado judicial, a gente tem que dar cumprimento àquela ordem judicial. Não nos cabe questionar, né? Então, é importante a gente ter bastante firmeza, né? Ao mesmo tempo ter jogo de cintura, ter firmeza para cumprir as ordens judiciais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o júri. Eu acho que nenhuma live a gente falou, né? Verdade. Interessante. Bom, o oficial de justiça, além daquelas funções que a gente conhece no CPC e tal, ele exerce uma função importantíssima no tribunal do júri, né? O júri, como sabemos,
é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né, tentados ou consumados, e o oficial de justiça, ele garante a incomunicabilidade dos jurados. O que é isso? Os jurados são designados, né, para fazer o julgamento, 7 jurados. É o oficial de justiça, pelo Código de Processo Penal, que deve atestar, inclusive o oficial de justiça assina a ata do júri, a sentença ali, atestando a incomunicabilidade dos jurados. Os jurados, eles não podem falar durante o julgamento sobre o processo, e quem garante essa incomunicabilidade é o oficial de justiça. Também é o oficial de justiça que faz o pregão, o início ali do julgamento do tribunal do júri, e também passa as urnas secretas, né, o procedimento de voto nos julgamentos pelo tribunal do júri são secretos, e é o oficial de justiça que faz esse trabalho com a urna, enfim, pelo menos aqui na minha comarca. Né. E lá na tua, Eduardo? Sim, para te falar a verdade, cara, eu só participei de um júri até hoje, desde que eu cheguei aqui. Comarca inicial, coisa boa. Para te ver, assim, como eu falei antes, aqui é um excelente lugar para o cara começar. Tu vai pegando as coisas com o tempo, que nem aquela coisa assim, tu ser soterrado por mandado. Claro, tem serviço, tem bastante, tu tem que te puxar, não é assim, mas não tem aquele soterramento de mandados que tem em algum lugar, tu chega no fórum, tem 40, 50 mandados para receber, tem lugar que é assim, né? Aqui não chega a ser assim, nem perto, né? Mas tem algumas... trabalho. Sim, tem bastante trabalho. Aqui, tem lugares como aqui que tem a maioria dos mandados é zona rural. Às vezes tu fica uma tarde para cumprir 5 mandados. Exato. Daí, se tu tem, digamos, uma cidade maior que tu tem a tua zona urbana, em uma tarde tu cumpre 50, 60, 70 mandados, dependendo do local, né? Então, cada comarca tem a sua particularidade. E cada comarca, assim, é um mundo diferente. Aqui é um mundo totalmente diferente de uma cidade, digamos, da região metropolitana. Chega a ser... Perfeito. Perfeito. Muito... Eu ia falar sobre isso também, Eduardo, acabei esquecendo, que eu acho que não tem nenhum cargo que tem tanta peculiaridade, assim, diferença de locais. Por exemplo, um oficial escrevente, em geral, o pessoal que trabalha dentro do cartório não vai mudar muito, né? Se trabalhar em Camaquã, em Caxias, em Porto Alegre, né? Agora, o oficial de justiça tem muitas variáveis, porque além da questão do trabalho jurídico, da quantidade de mandatos, tem as peculiaridades do dia a dia, as peculiaridades da comunidade em que tu vive, sabe? Então, tem muitas variáveis. Comarcas iniciais, às vezes, é mais tranquilo, não tem, por exemplo, um júri, né? Desde que tu assumiu, eu aqui, nossa, incontáveis júris. E... Sim. Aqui, pela consolidação normativa judicial, recomenda-se, né, que o oficial de justiça cumpra em torno de 120 mandados por mês. Eu já tive meses que eu cumpri 500 mandados, 600 mandados, Sim. colegas de férias, cargos vagos. Então, é variável, né, a realidade do oficial de justiça a depender da comarca em que ele está, né. E nesse momento... E tem aqueles mandados, Ives, que é o falso mandado único, que é o mandado de citação e penhora. Tem que ir no mínimo 2 vezes, mas tu acaba indo 4, 5 vezes no lugar. Exato. E aqui, por exemplo, eu acho que é uma particularidade daqui, conversando com pessoas de outras comarcas aqui da volta, tem muita execução. E execução de pequena monta, assim, sim. Juizado especial, outras coisas assim. Daí acaba, o sistema vai ver como um mandado aquilo, mas na verdade teve que se deslocar. São várias diligências que tu faz para conseguir cumprir aquela coisa. E às vezes é uma comunidade que fica a 30 quilômetros do centro, 40 quilômetros do centro, né? Não, aqui em Camaquã, aqui na comarca de Camaquã, nós temos o município de Dom Feliciano, município de Arambaré, município de Cristal e Chuvisca. São 4 municípios que pertencem à comarca de Camaquã. Eu tenho trabalhado no município jurisdicionado de Dom Feliciano, que tem localidades que distam 80, 90 e até 100 quilômetros do fórum. Quem é que vai cumprir a ordem judicial é o oficial de justiça, com seu próprio veículo, né, que vai dar cumprimento às ordens judiciais. Então, tem comarcas que o oficial de justiça anda no máximo 10, 15 quilômetros. Aqui em Camaquã eu ando, às vezes, 80, 100 quilômetros para chegar em um endereço, né? Então, é muito variável, né, a depender da comarca. E, Vince, teve uma colega ali que perguntou se há necessidade de morar na mesma cidade, assim, tu podia dar detalhes para ela? Olha, em regra, sim. Em regra, o servidor, ele deve, se eu não me engano, não sei se é no COJ ou na consolidação, que o servidor deve residir na comarca em que atua. No entanto, é bem comum que a gente veja na prática o pessoal morando noutra cidade com autorização do juiz diretor do foro, porque acontece bastante isso, não interfere nas atividades do cargo, não prejudica em nada, então
é comum que o juiz diretor do foro acabe autorizando, né, que o servidor resida em cidade diferente da comarca, né. Então, tem alguns que não necessariamente moram, né? Então, vai depender de caso a caso e a relação com o juiz diretor, né? Exato, exatamente. Inclusive, eu já morei em outra comarca, com É, autorização do juiz diretor. Foi bem olha, tranquilo. Mas é. no final, acabei voltando para a sede da comarca por causa do deslocamento, né? Todos os dias de voltar. No final ficou pesado. É que no final, assim, acaba, às vezes compensa, às vezes não compensa, e Às vezes acaba não sendo vantajoso. fazendo um somatório de todos os. No final, eu acabei voltando, que daí foi melhor para mim. Mas é tranquilo essa possibilidade. Se a pessoa, digamos, tem a casa em uma cidade próxima, ou tem um lugar para ficar numa cidade próxima, e é conversa, né? Tem que conversar com o juiz diretor do foro e ele. Mas tem essa possibilidade, sim. Não, e eu ia comentar também, assim, desde um determinado momento histórico, digamos assim, acabou que hoje em dia nós temos vários mecanismos para que a pessoa entre com o processo judicial, né? A gente tem ali o juizado especial, enfim, toda essa democratização, digamos assim, do processo, a defensoria pública, isso acaba aumentando, né, a quantidade de carga de trabalho do judiciário, né? E infelizmente a quantidade de servidores não aumenta na mesma medida, né? Então, tem bastante trabalho, sim, cada vez aumenta mais. No entanto, ao mesmo tempo, a gente acaba exercendo uma importantíssima função social, né? O oficial de justiça, muitas vezes, eu chego em casa com uma sensação, um sentimento bom, um sentimento de dever cumprido, quando eu consegui aprender aquele carro que a parte queria há tanto tempo, ter, né, a prestação dela, ver o resultado do processo, a gente se sente feliz com essas coisas, assim, muito mais do que trabalhar pela remuneração, enfim, a gente se sente feliz no exercício do cargo, apesar das dificuldades. Muitas vezes eu chego com essa sensação de dever cumprido, de fazer a diferença na vida das pessoas. Uma coisa em especial, que a gente não vê muito, a questão das medidas protetivas. A gente vê no jornal quando a vítima morreu ou quando não deu certo. Mas, pelo menos na realidade que eu conheço aqui, em 90% dos casos, talvez, a medida protetiva tem o seu efeito respeitado, ela funciona. E quem dá efetividade a Lei Maria da Penha, em especial, é o oficial de justiça, que é o oficial de justiça que cumpre as medidas protetivas, né, as intimações, os afastamentos do lar. Então, em especial, porque está muito em voga falando da Lei Maria da Penha, a importância do cargo do oficial de justiça, né? Tem uma pergunta aqui, vem do Xander, um amigo meu, grande Xander, ele está perguntando como é que é a relação do oficial de justiça com a Brigada Militar. Assim, ó, que nem eu falei, o trabalho do oficial de justiça é peculiar, dependendo da comarca, às vezes é mais complicado, não tem efetivo, enfim. Aqui em Camaquã e na região que eu trabalho, eu só tenho elogios para a Brigada Militar. A Brigada Militar é uma parceira nossa aqui do Judiciário, em especial minha. Como funciona? Por exemplo, um mandado de afastamento do lar, que eu preciso do apoio da Brigada para retirar o agressor de casa. Na maioria das vezes eu passo aqui na sede aqui da Brigada Militar, solicito o apoio e se a viatura ou o pessoal não está em ocorrência, prontamente é dado apoio, a gente vai lá e realiza. Quando é um mandado mais complicado, por exemplo, teve aqui em Camaquã, uns anos atrás, uma reintegração de posse grande de uma área da prefeitura ali no bairro Getúlio Vargas, as pessoas tomaram conta do local e a prefeitura, né, queria ser reintegrada na posse. Naquele caso, como demandou um efetivo grande da Brigada Militar, claro, a gente foi o ofício do juiz para o capitão, né, da Brigada Militar, a gente fez uma reunião com o capitão e a gente organizou a forma que ia dar o cumprimento. Mas, em geral, aqui a relação com a Brigada Militar é excelente. O pessoal da Brigada aqui sempre está à disposição e muitas vezes a gente precisa da Brigada Militar. Alguns mandados, embora complicados, a gente consegue resolver no jogo de cintura, conversando, mas tem outros que é só com auxílio da força pública, quando a pessoa se recusa, né, a acatar a determinação do oficial de justiça. Tem um colega perguntando, José Antônio, aqui até mandar um abraço para o José, para o Daniel, o Fabrício, agradecer aí, tá respondendo as perguntas aí com a gente. Ele está perguntando uma média mensal de mandados sem a JG, que tenham conduções, assim. Fala, Cara, Guilherme, vai lá. aqui na minha comarca isso aí é bem poucos. A maioria, assim, 98% dos mandados é sem condução. Tem lugares em que é bem boa a contribuição da condução que dá no final ali no salário, mas
A minha comarca aqui, cada comarca tem sua particularidade, tem comarca que, digamos assim, tem muita empresa, daí vai muita carta precatória, esse tipo de coisa, daí dá um boom no vencimento, vai lá para cima. Aqui, por ser um lugar mais afastado, assim, aqui na minha comarca, em Criciúmal, é muito pouca condução. Digamos assim, em média por mês, uns R$ 400, R$ 300 de condução. Tem mês que não dá nada, tem mês que dá 800, e assim vai, mas sei que tem comarca que o cara consegue tirar ali por mês R$ 1.000, R$ 2.000 só de condução, né? De processo que não tem a JG. Como é que é por aí, Vince? Aqui em Camaquã, claro, a gente tem bastante. Aqui em Camaquã a Camaquã é uma das maiores comarcas do estado, né? Tá entre as 10 maiores, se não me engano. Então, a gente acaba tendo que gastar bastante com gasolina, manutenção de carro, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem até uma contraprestação boa de condução, principalmente nas épocas ali de safra de fumo e soja, porque geralmente as empresas que ajuizam, né, as ações, nesses casos, elas não possuem a JG. Outra coisa também, as buscas e apreensões de veículos, né, geralmente são financeiras e tal, mas em regra, independente da comarca, a regra, né, a gente cumpre muito mais mandado com a JG, sei lá, 90% dos mandados são com a JG, né, porque inclui os mandados da vara criminal, os mandados criminais, dentro daquele valor que o oficial de justiça recebe ao auxílio condução e ao risco de vida. Então, para os mandados que tem a JG, o oficial de justiça tem que utilizar aquele valor que recebe no contra-cheque, né, para fazer o cumprimento. Então, a maioria dos mandados, JEC, a JG e crime, não tem a condução, né. O Adriano Moreira Bispo, acho que é colega oficial de justiça, né? Ele está dizendo que no Paraná nem paga mais, acho que condução. Eu estou mandando um abraço aqui para o Tavares, Marcelo Tavares está dizendo excelentes servidores, live de extrema qualidade, deixando um abraço para ele, um grande amigo aí, tá na labuta com a gente. Mando um abraço pro Marcelo Tavares, aí, policial militar, grande policial militar, que está sempre à disposição para ajudar aí o judiciário, e é importante isso, né, a gente vê que nenhum órgão funciona sozinho, né, nenhum poder funciona sozinho, o judiciário sem o apoio da brigada militar, muitas vezes não consegue dar eficácia, eficiência, né, cumprimento às medidas judiciais. Então, deixo aqui o meu abraço ao Marcelo. Iris, ali, eu acho que tu estava falando antes da Brigada Militar, daí caiu aqui minha conexão. Eu também queria falar isso aqui, na minha comarca, em Criciúmal, a Brigada Militar, assim, ó, não tem o que falar, os caras são parceria, não tem ruim, ligam para ele, tem uma medida protetiva Maria da Penha, se os caras estão aqui, a brigada, o mesmo carro patrulha 3 cidades, digamos assim, a mesma guarnição. Daí, de vez em quando, eles estão numa cidade que fica 30 quilômetros daqui. Não, daqui a pouco estamos chegando aí para nós ir lá fazer o cumprimento. Os caras são muito gente boa aqui. A brigada, eu acho que na maioria, não sei se, mas acho que é grande, na maioria das vezes, a comunicação com o oficial de justiça é boa, assim. Eu acho que isso é uma peculiaridade do interior, né? Todo mundo se conhece. Aqui na região, a Brigada Militar nota 10, estão sempre à disposição. Aqui também é nota 10, não tem o que falar. Claro, tem as dificuldades de falta de efetivo, às vezes tu chega lá, não tem efetivo nesse momento, porque a guarnição está tendo uma ocorrência, beleza, a gente espera, a hora que der a gente vai. Mas assim, o pessoal em geral é muito solícito e parceiro mesmo do judiciário aqui. Não, é assim, né, gente? A gente tem que ter uma relação, tanto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil. É bom, o outro colega, o Xander, passou para capitão junto com a gente, então ele já é policial militar, soldado, leva essa experiência, eu levo a experiência do Poder Judiciário para a Brigada Militar, então é um equilíbrio, a gente tem que ter uma sensibilidade com a situação do colega, que sempre acaba dando certo, né? Com certeza. Mas vocês têm mais alguma coisa aí para falar? Estou esperando entrar mais alguma pergunta aí do pessoal. Vocês quiserem perguntar? Entrou uma pergunta aqui do Gabriel. Ele perguntou se tu estudava por videoaula, apostila, resolução, como é? O que tu acha assim que dá mais ênfase? Tá, bom, primeiro para o concurso de oficial escrevente, como eu mencionei no início, eu fiz um cursinho sim tinha videoaula, mas esse cursinho que eu fiz foi só para oficial escrevente. Para oficial de justiça eu não utilizei de videoaula. Para oficial de justiça já tinha uma certa bagagem e eu aproveitei para estudar de forma mais direcionada, fazendo questões, tendo um resumo e fazendo muitas questões. Então eu acho que essa é a parte mais importante, digamos assim, que consolida o teu conhecimento. Né? Eu acho que se tu nunca estudou para concurso, é legal tu ver videoaula e fazer um curso extensivo. Se tu nunca estudou para concurso porque tu não tem noção do que é que tu vai encontrar, é interessante isso.
Mas como tu falou ali, a partir do momento que já tem uma base, que tu teve aulas, assim, acho que mais interessante é a resolução de questão. E claro, Desde o primeiro. Não existe uma regra, né? Não existe, tem que ser dessa forma. As coisas se complementam. Mas, em especial, se eu pudesse dar uma dica, pessoal, assistir videoaula. Eu sinto necessidade de assistir videoaula para entender o conteúdo. Beleza. Mas uma coisa que é indispensável é a resolução de questões e é um estudo direcionado, sabe? Não adianta a gente estudar aquele assunto lá de forma abstrata na videoaula e não consolidar fazendo questões, tendo uma boa apostila resumida, um bom resumo. Enfim, isso é muito importante. E a lei, né, Ivens? A lei é essencial, claro, né? Muita leitura de lei, principalmente para o cargo de oficial de justiça, pelo menos nos últimos concursos, seguiu essa tendência de cair, assim, como a gente costuma dizer, a letra fria de lei, né? Sem muitos desdobramentos, assim, de jurisprudência. Então, é crucial também ler bastante a legislação, muito importante. Fazer os seus destaques, ter os seus resumos. Marca, né? Isso, anota. Exato. E vai fazendo. Aqui teve uma Criar um mapa mental, enfim. Isso, cada um se vira. Pega uma folha de ofício, faz um resumo, né? Até falando isso agora, eu lembrei aqui, Lucas, eu tinha muita dificuldade para lembrar a parte das competências ali na Constituição Federal. Eu acho que caiu uma ou duas questões sobre isso na carga de oficial de justiça, na prova de oficial de justiça, e eu tinha muita dificuldade. O que eu fiz? Eu peguei e fiz uma tabelinha própria, assim, bem didática, e para ter noção, assim, da gana que eu tava, essa tabelinha eu colei no box, no chuveiro, e plastifiquei. Então eu estava tomando banho e estava vendo aquela tabela. Então eu acabei gravando, chegou na prova, acertei as questões. Então é importante isso, a gente reconhecer as deficiências, a parte que a gente tem mais dificuldade, e ir atrás, fazer mapa mental e dar um jeito de internalizar aquilo. Mandar um abraço pro Guilherme aqui, que ontem deu um show aqui, né? Só agradecer ao Guilherme aí pela parceria, ele contou a experiência dele para nós também. E vamos tocar ficha, né? O que vocês têm mais de dicas aí pro pessoal aí, gente, enquanto entra alguma pergunta aí? Vai lá, guerreiro. Assim, ó, dicas de estudo seguir o que o Ivens falou, a chance de ser aprovado é grande. O que o Lucas fala também é resolução de questões, é seguir ali letra da lei. Mas assim, ó, acho que a maior motivação que tem que ter, particularmente falando, é tu fazer parte do Poder Judiciário, poder exercer a profissão que é extremamente importante. Uma intimação que seja que tu faz, tem uma extrema importância dentro do processo, aquilo ali gera um efeito tremendo, assim. É uma profissão que eu tenho muito orgulho de exercer e dizer que eu sou oficial de justiça, porque tu faz a diferença. Além de ser uma profissão que eu gosto muito, como é que eu posso falar? É gratificante em todos os sentidos, assim, é uma lição de vida que tu tem a cada dia. Tu vai em lugares diferentes, tu vê como funciona. Pode dar uma contribuição aí nesse... Sim, guerreiro, tu lembra daquele dia da tua nomeação, de tu estudando, faria tudo de novo, assim, pelo que tu tá contando para nós? Claro, sem dúvida. Faria tudo de novo. E tu, Ivens? Eu tenho uma lembrança bem clara, assim, na minha memória, que foi no dia lá da chamada no Tribunal de Justiça, que funciona assim, eles fazem a chamada, por exemplo, 40 pessoas e são essas 40 comarcas, fica lá no telão a comarca, eles vão chamando por nome, e tu vai escolhendo a comarca que tu quer, até às vezes alguns colegas brincam comigo. Quando estava para sair a chamada quando eu fui chamado, né, eram poucas vagas, ia ser cerca de 20 vagas, eu já estava imaginando que eu ia ir para Quaraí, para Itaqui, lugares bem distantes, e de uma hora o presidente do Tribunal de Justiça autorizou a convocação de mais 30 vagas, uma coisa assim, e eu acabei conseguindo ficar em Camaquã, que era o que eu queria, e eu não acreditei, quando chegou o meu momento, eram 3 vagas para Camaquã na época, e quando chegou o momento para eu escolher, tinha só uma de Camaquã, e eu falei Camaquã com tanta intensidade, com tanta vontade, porque eu sou daqui, né, chegou a minha vez, eu falei, Camaquã, foi assim, o pessoal até se arria em mim até hoje, pô, não precisa gritar ainda. E, enfim, eu fico com aquela lembrança bem viva, assim, na minha memória, de realização. É um dos melhores momentos ali, aquela hora que tu tá todo mundo lá no auditório, fica aparecendo o nome das comarcas lá
no painel, No né? telão, no telão. Exato. Aquilo lá é muito legal, cara. Aquilo É. lá é uma experiência muito legal de vida que traz. É verdade. Bom, a Sheila está dizendo aqui, Bens, o que a gente já comentou, eu particularmente concordo com ela, está dizendo que a videoaula ajuda muito quando a pessoa não tem intimidade, ou seja, ela não tem Perfeito. nenhuma base com a matéria. Mas quando tu Perfeito. já tem uma base, uma afinidade, ela diz que um bom PDF, uma leitura e principalmente questões já resolvem. Mas que Perfeito, cada concordo. um tem que descobrir o seu melhor e o seu método. Excelente, Exato, Sheila. perfeitamente. Concordo contigo, até conversei ontem contigo, Sim. é exatamente isso aí. Concordo totalmente com ela, concordo totalmente, é bem isso. O Rafael está perguntando aqui, gente, se vocês acham que com o processo eletrônico vai diminuir a atuação do oficial de justiça. Perfeito, até é interessante falar sobre isso. Recentemente, aqui em Camaquã, foi em julho que foi implantado o processo eletrônico, então o sistema é PROC, e funciona somente para os processos cíveis. Para o oficial de justiça, pessoal, na minha visão, tá? Na minha opinião, até aumenta o trabalho, aumentou as atribuições. Por exemplo, com o sistema anterior, o TEMES, o oficial de justiça, o cartório imprimia os mandados, o oficial de justiça ia lá, pegava o mandado para cumprir. Hoje é o próprio, nos sistemas eletrônicos, é o próprio oficial de justiça que tem o trabalho de imprimir o mandado, imprimir os anexos, verificar se está tudo ok, se tem todos os requisitos preenchidos, para cumprir. Antes o cartório fazia isso por nós, agora é a gente que faz. Aumentou ainda mais a atribuição do oficial de justiça. E por outro lado, no EPROC, como tem uma agilidade maior no processo eletrônico, acaba saindo os mandados mais rápido. Então, com isso, aumenta a carga de trabalho do oficial de justiça. Então, na minha visão, é bom para o jurisdicionado, sim, porque aumenta a velocidade, né, do processo, e para o cartório também, dinamiza os procedimentos, mas para o oficial de justiça eu acho que não muda muito. E Inclusive, tem uma eu acho que coisa aumenta. que o pessoal não se dá conta, que o trabalho do oficial de justiça não é só na rua, né? Acho que metade Exato. do trabalho é tu receber o mandado, tu ler o mandado, tu entender, porque às vezes não... Tu tem que estudar aquele mandado ali alguns dias até tu Fazer uma boa certidão. fazer uma boa certidão, fazer rota, tentar criar uma agenda no teu computador com o número das pessoas, assim, Exato. chaves para tu conseguir cumprimento, essas coisas assim. Então, não sei se chega a ser metade do trabalho, mas uma boa parte do trabalho não é na rua, é na preparação. Essa questão de logística, né? O veículo, Isso. o carro tem que estar sempre em bom estado, os pneus têm que estar sempre calibrados, tem que fazer um roteiro, tem mandados grandes, por exemplo, uma reintegração de posse, que às vezes eu me lembro uma que eu tive no município jurisdicionado, que eu fiquei semanas envolvido. Eu já peguei um mandado de arresto de soja, que eu fiquei quase 2 semanas cumprindo um mandado, pessoal, cumprindo um mandado. Então, a gente ia lá no local, na fazenda, verificava se estava sendo feita a colheita corretamente, pesava o caminhão, enfim, detalhes do cumprimento do mandado, de um mandado. Então, que nem o Guerreiro falou, tem uma grande logística envolvida, às vezes, para o cumprimento de um mandado, né? Envolve eu fui fazer uma reintegração de posse em que era uma área invadida lá, daí tinha menor, tinha pessoa com deficiência, daí tu tem que fazer todo esse meio de campo, tu tem que falar com a prefeitura, assistência social, conselho tutelar, muitas vezes. Tive que levar até uma ambulância para o local, e é tudo tu que tem que fazer esse meio de campo, tu tem que chegar lá, chama o batalhão especial da Brigada Militar para acompanhar, é uma série de coisas que faz com que tu tenha que trabalhar além, né? Por exemplo, o meu celular, se eu pegar o meu celular aqui dos meus contatos, tem, eu acho que uns 1.500 contatos. De pessoas que eu vou intimando, que tu vai guardando o número. Tem contato do Conselho Tutelar, tem contato da SAMU, contato de todos os prefeitos da região, contato pessoal da Brigada. Porque a gente precisa no nosso dia a dia, pessoal. O oficial de justiça, ele necessita ter esse network, assim, esse monte de contatos, de pessoas, faz parte do nosso cargo. O oficial de justiça é dinâmico, tu não para, tu tem que se adaptar àquela situação. Exato. Nunca vai ser como... A prática ali, a tua atuação vai ser... É muito diferente da teoria. Tem coisas que não existem na lei. Tem situações que não tem como tu sair lembrando do que está escrito na lei. É o jogo de cintura, é um dinamismo assim que é uma coisa legal. Eu acho legal. Assim, é ação, é ação, tem ação. E quando a gente sai para trabalhar, sai de manhã para trabalhar, a gente não sabe como vai ser o nosso dia. Isso é o lado bom e o lado ruim, digamos assim, né? Porque a gente tem um dinamismo muito grande. A gente não sabe como é que vai ser, não tem uma rotina estabelecida. Isso às é uma coisa que pega o mandado assim, puta merda, isso aqui é um pepino, daí tu fica pensando uma semana até cumprir aquilo, chega lá, a coisa se resolve assim, tu nem acredita que se resolveu. Verdade. Tão e às vezes o contrário também, né? Às vezes tu sai de sangue doce, chega lá e é uma baita de uma encrenca.
Os maiores pepinos que eu já peguei foi uma intimação de audiência. Quando chega lá, o cara tava transtornado, uma coisa assim. Tu não espera, às vezes tu é pego de surpresa na coisa, né? Tem essas emoções aí que a gente passa durante cada dia é um dia, cada dia é um dia diferente, nunca é um dia igual ao outro. É isso aí, vou deixar um abraço pro Jaime aqui, diz que é muito bom ouvir pessoas que já conseguiram, é motivador, e desejou parabéns aqui para vocês. O Clayton, nosso amigo aí, Ives, um abraço para ti, Clayton. Disse que o método eficiente de estudo é BC, bunda na cadeira, mais teoria, resume questões. E mais uma vez ele parabeniza a iniciativa pela live. Bom, galera, a gente vai fazer mais aí, até a gente quer sugestões de vocês. E a Rúbia está dizendo, depois do edital, quanto tempo vocês acham até a prova? Bom, em torno de 45, 60 dias, né? É pouco tempo, é curto, né? Então, tiro curto. Quando sai o edital, é para o cara baixar a cabeça e estudar o máximo que der, ler o mais tempo que der de lei, coisa e tal, questões, né? Sim. Daí é focar total, né? Quando sai o edital é foco. Sim, a Sinara está perguntando, vocês acham que o concurso pode sair esse ano, uma aposta para quando? Bom, gente, o último concurso, por exemplo, de oficial escrevente, era lá em 2013, a gente está em abril, agora saiu em outubro, aconteceu em dezembro, então quando sair vai estourar, né, o oficial de justiça também. Acho que saiu em janeiro, fevereiro, a prova foi em maio, né? Eu acho assim, o oficial de justiça, a gente está vivendo uma situação completamente atípica, né, a questão da pandemia, crise fiscal, tudo isso certamente tende a atrasar. Tinha uns trâmites também da questão do plano de carreira, dos servidores do Tribunal de Justiça, que poderia atrasar, influenciar nisso, mas assim, pessoal, a questão é que a necessidade é muito grande. Então, se vai sair daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou início do ano que vem, ou metade desse ano, talvez não faça tanta diferença, porque vai ter que sair, pessoal, porque assim, que nem aqui em Camaquã, a gente tem 5 oficiais de justiça, era para ter 9. Se o tribunal não fizer meio em seguida, vai inviabilizar o cumprimento em muitas comarcas, né? Então é necessário, e justamente por isso, por ter essa certeza, por estar demorando, a gente tem que utilizar isso a nosso favor, aproveitar para se preparar com mais antecedência, né? Com faz tempo que não tem edital de remoção, os próprios oficiais de justiça vão ficar pressionando a administração a fazer remoção, e daí para fazer remoção tem que ter concurso, né? Exatamente. Para provimento das vagas que vão eventualmente sobrar, né? Que os oficiais de justiça vão se remover. Então tem vários fatores que indicam que tem que ter o concurso, né? Sim, vou mandar um abraço para a Deise aqui, pode mandar dúvidas aqui que o pessoal está bem disposto, Deise. Hoje a gente, como é a última, a gente não tem hora para acabar. A Ana está perguntando, Ana Carolina, se vocês passaram por alguma situação perigosa, que ficaram em risco, assim, também mandar um abraço para o Cláudio, para o Mário, todo mundo que está assistindo aí, para a Roberta, e podem mandar dúvidas, pessoal. Hoje é a nossa última live, depois a gente não sabe quando vai ser a próxima. Lembrando que a gente vai fazer sorteio de uma planilha bem organizada, exatamente como o Ivens falou, parece que é a planilha do Ivens. E até o Eduardo elogiou o método Ivens, né? E uma apostila de lei seca também, que a lei seca para mim é fundamental para o concurso. O método Ivens é aprovação, galera, tá louco? Boa. Bom, em relação à pergunta aí que foi feita de situação de risco, é inerente ao cargo do oficial de justiça estar envolvido em situação de risco, isso é inegável, tanto é que a gente recebe no contra-cheque uma rúbrica ali de risco de vida, né? Então, acontece, eventualmente, uma situação ou outra de maior risco. Eu nunca estive numa situação, assim, digamos, pelo menos que eu tenha percebido, de um risco iminente, né? Mas eu já estive em diligências muito tensas, digamos assim, já tive em diligência que teve que ser feita prisão, né? Já tive, não vou dizer que recebi ameaça, mas a pessoa estava no momento, até me pediu desculpa depois, mas no momento ali de transtorno, quando tu vai tirar um bem da pessoa, a pessoa acaba indo para o lado emocional. Então, esse tipo de situação a gente vive diariamente, pessoal. Um afastamento do lar, eu já peguei situação bem tensa de afastamento do lar, do ofensor se recusar a sair, dizer que vai matar todo mundo, enfim, mas a gente estava com a brigada militar para isso. Então, essas situações de risco, sim, elas existem, elas fazem parte, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com elas e a lidar da melhor forma, né, com elas, o que acaba minimizando, de certa forma, o risco, né, esse trabalho inteligente. Né? Já ocorreu comigo também, algumas vezes, às vezes tu acha que as pessoas vão se engalfinhar ali, quase se pegam no soco, assim, na tua frente, daí às vezes, as primeiras vezes que isso aconteceu comigo, o cara fica meio assim, sem saber o que fazer, mas depois com a vivência o cara vai sabendo os atalhos ali, o jogo de cintura,
como separar uma situação dessas, é que às vezes não tem como o cara saber que tem que levar a polícia junto, nunca aconteceu nada no processo para tu ter que A dificuldade pedir para o surge juiz. no momento, né? Surge no momento, porque até como está no CPC, tu tem que certificar o que ocorreu para o juiz deferir que a polícia vai contigo, por exemplo, no mandado de penhora de bens. E para mim, eu acho que as situações perigosas já ocorreram várias assim, mas nunca de agressão nem nada, mas é aqueles momentos de quase agressão. Contra mim nunca ocorreu, mas contra a pessoa que estava junto comigo, o exequente, o credor, essas pessoas assim. Sim. Mas a penhora eu acho que é o mais perigoso de todos, né? Verdade. Tu não acha isso? Com certeza, penhora é bem complicada. Busca e apreensão de menor também, geralmente é bem tenso, né? Tem várias medidas, né, que são bem complicadas. Quando tem a Maria da Penha, por exemplo, nunca faça um afastamento sem o auxílio da brigada. Eu digo isso pro Ivens. Conta aí, Ivens, tu é corajoso. Na verdade, assim, cada oficial tem o seu procedimento específico, né, de lidar com a situação. Aqui em Camaquã, como é uma comarca intermediária, os mandados de afastamento do lar são muito frequentes e às vezes até inviável cumprir todos eles com a Brigada Militar. Então, eu consigo resolver muitos sem a presença da Brigada, mas claro, eu faço um levantamento prévio, eu verifico com quem, através dos nossos sistemas internos, com quem eu estou lidando, entro em contato previamente com a vítima para saber a situação, se está mais exaltada, enfim, mas sempre quando há necessidade, a gente vai sim com a Brigada Militar. É recomendável, né? Sim. É isso aí que o Luiz falou, tem vezes que não tem como fazer, tem vezes que tu sabe que não precisa da brigada, mas assim, isso aí também pode acontecer de tudo, né? Ou a recomendação é essa, é sempre com a brigada, né? Mas claro que tem situações que o cara não tem como ir junto com a brigada, ou é complicado, é aquela coisa, cada caso é um caso e a gente tem que se adaptar ali à situação que... Exato. Porque é aquela coisa, quando o mandado é expedido e tá na tua mão, a bomba tá contigo, né? Tu tem que dar um jeito de cumprir aquilo ali, né, Ives? Isso aí a gente não tem... Quando chega na nossa mão o mandado de uma Maria da Penha, por exemplo, o nosso prazo é emergencial. Exato. Nós temos que imediato. cumprir, é imediato, não tem prazo de quantas horas, né? Eu costumo comentar isso com alguns colegas, às vezes, eventualmente. Pela Lei Maria da Penha, a autoridade policial, né, o delegado, tem o prazo de 48 horas após o registro da ocorrência para mandar para o judiciário, e o judiciário tem 48 horas para verificar aquela situação ali. Só que essas 48 horas é o prazo que o juiz, que naturalmente as pessoas entendem, é o prazo que o juiz tem para despachar aquela ocorrência. Agora, quando está na mão do oficial de justiça, é imediato, a gente tem que sair para cumprir na hora, porque é uma situação de risco, né? Então, é bem complicado nesse sentido. Tem umas perguntas aqui que eu vou passar para vocês, pessoal. A Sheila está perguntando, até antes eu vou falar da Maria. Maria disse, Lucas, preciso dessa planilha do Ives. Mãe que tem filhos, casa e estudo, precisa de uma ajuda dessa. Não, pode ficar tranquila que tá saindo, tá? A gente só não quer lançar muito fatiado as coisas, ela já tá pronta a planilha, tá? Até se tu precisar com muita urgência, tu chama a gente lá no EDC no Instagram que a gente te consegue a planilha, a gente conversa ali, mas a ideia é sair junto já com a apostila de lei seca e mais algum material que a gente está produzindo, tá? A Sheila está perguntando, Ivan, se ela tem uma curiosidade, que onde ela mora, Caxias do Sul, que se é muito complicado de trabalhar, não sei se isso procede. Eu não acho que não, né? Olha, a gente tem o Mauro, nosso conhecido eu ia dizer muito, eu posso falar, digamos assim, com alguma propriedade, claro, eu não trabalho em Caxias, não, enfim, mas eu tenho um amigo que era oficial de justiça aqui em Camaquã e é oficial de justiça em Caxias, o Mauro Kratz, um grande oficial de justiça, e pelo que eu converso com ele, claro, tem situações de mais dificuldade, justamente por ser uma cidade grande, nos lugares, nas favelas, enfim, assim como tem em Porto Alegre, mas ele sempre conseguiu trabalhar de forma tranquila, enfim, apesar das dificuldades, não vejo assim como algo muito específico, assim, muito difícil de ser resolvido, digamos assim. A Ana, ela agradeceu a resposta da questão da situação de risco, porque ela disse que teve oficial de justiça em Pelotas recebido com arma na cabeça. Mas acho que isso é exceção da exceção, e tu tem que saber o limite, né? Até onde tu pode ir naquela situação. Exatamente. A gente teve um caso aqui na comarca de Camaquã, de um colega há uns 7 anos, foi antes de eu entrar, ele foi fazer um arresto de fumo, e o arresto é uma das medidas mais complicadas. No caso, ele tinha que retirar o produto da safra daquele agricultor, porque ele não pagou os insumos à empresa. Aí foi feito um arresto de fumo.
e o réu era complicado, né? E ele foi sem a Brigada Militar. Nesse caso, o réu ele até saiu com uma arma de fogo disparando, né, para cima. Só que nesse tipo de medida a gente tem que ir direto com o auxílio de força policial, né? Então, evidentemente acontece uma ou outra situação, né, de como a narrada pela colega aí, é um cargo de risco. No entanto, a gente acaba mitigando isso, conhecendo as pessoas, estudando melhor o mandado antes e sempre contando com o apoio da brigada quando há uma medida de maior risco, né? Tem situações que acontecem, tu chega no lugar lá, tu vê que o cara tá exaltado, que não vai ter como, nem que seja uma intimação, tu dá a volta, tu não vai botar a tua vida em risco, tu vai dar uma hora tu vai cumprir aquilo ali, não precisa ser naquele momento, tu tem que pensar, assim, às vezes, as alternativas de como vai ser o cumprimento. O cumprimento vai ser realizado, pode ser que não seja realizado naquele momento, por causa de alguns fatores ali, mas sempre o cara e outra coisa que o pessoal me questiona às vezes, e se a pessoa não quis assinar, né? O oficial de justiça, pessoal, ele tem fé pública. Então, o que acontece? Se eu, como oficial de justiça, estive no local, intimei a pessoa e a pessoa não quis assinar, eu simplesmente vou informar que ela foi intimada e se recusou a pôr a nota de ciente, pela minha fé pública, ela está intimada. Então, quando tu chega no local, tu vê que a pessoa está meio complicada, tá difícil aquela conversa, né? A gente explica o teor do mandato, entrega o mandato, vira as costas e vai embora, não tem que dar conversa, entendeu? E pela tua fé pública, o ato foi realizado, a pessoa tendo assinado ou não. Então, no decorrer do dia a dia, a gente acaba aprendendo muito isso, a gente acaba conseguindo identificar essas situações em que há mais risco, em que há uma dificuldade. Isso do dia a dia do cargo, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Tem uma situação que ocorre, por exemplo, quando a gente tem que fazer uma penhora e o carro está indicado. Tu chega lá com a outra parte e o réu não quer entregar. Bate o pé, não vou entregar. Daí, assim, o que acontece numa situação dessas? O CPC diz, tu tem que certificar que o cara fechou as portas, né, entre aspas, não quis entregar o carro. Nessa situação, assim, eu acho que se tornaria perigoso caso o oficial de justiça se impusesse ali. Exato. E ficasse se discutir com o cara. Exato, a gente não pode pessoalizar. Tem colegas, acaba acontecendo, porque a gente tem um mandado em mãos, a gente tem que cumprir. Mas a gente vai cumprir de acordo com os requisitos, de acordo com o que há no mandato. A gente não pode pessoalizar a situação, que nem o Guerreiro falou. Um mandado de penhora, se a gente chega pelo CPC, se a gente chega no local e a pessoa se recusa, o que a gente vai fazer? A gente vai certificar detalhadamente para o juiz, solicitando a ordem de arrombamento ao auxílio de força policial. Não vai me entregar o bem? Beleza, tudo bem. A gente volta, certifica para o juiz, e depois, num outro dia, vai lá com a Brigada Militar, né, e realiza o ato. Diferentemente, mandado de busca e apreensão, que geralmente a gente já tem essa ordem expressa, às vezes na penhora não. Então, o oficial de justiça tem que ter esse bom senso também na hora de lidar com essas situações. Vou passar mais umas perguntas aqui para vocês, gente. A Sinara está perguntando se tem algum treinamento logo que o oficial de justiça assume o cargo e como que é esse treinamento. A Juliette aqui também, colega oficial de justiça, participante assídua das nossas lives. Até vou te perguntar, Juliette, se tu não quer participar de uma live aí, como tu é uma oficial de justiça mulher, a gente está organizando algo nesse sentido. Até ela comentou também que o coronavírus não está deixando vocês pegarem as assinaturas, né? A Exato. preferência é que não peguem para não ter esse contato físico, para não se propagar esse vírus. O Gabriel também falou, boa, Ivens, já ia te perguntar das assinaturas, mas a questão do treinamento e se a comarca de São Cepé, você sabe alguma coisa, se é tranquilo ou não? Eu tenho um colega, o Alex assumiu, se eu não me engano foi em São Cepé, ele sempre falou bem da comarca, a princípio é tranquilo, até ele está no grupo, eu acho que consegue encontrar ele aí no grupo de oficial de justiça aí, nesse do Facebook. Qual era a pergunta, Lucas? O treinamento. O treinamento, tá. Bom, para ser bem sincero, pessoal, o treinamento, quando eu assumi como oficial de justiça, comecei a trabalhar na prática, os colegas ali ajudando, e depois de acho que umas 3 semanas que houve o treinamento, para ser bem sincero. O treinamento foi na corregedoria lá no tribunal, o pessoal da corregedoria, foi uma semana de treinamento que eles nos passam, né? Todas essas informações técnicas do cargo, como é que a gente vai trabalhar, enfim. Também teve uma oportunidade que eu participei de um curso de defesa pessoal em Porto Alegre, com um major da Brigada Militar, que nos explicou também essas questões de segurança. Por exemplo, quando tu chega na casa da pessoa no interior
em especial, eu sempre procuro deixar o carro numa posição que eu já possa, numa eventual fuga, se for necessário, eu sair já com velocidade. Então, essas coisas aí a gente acaba tendo, sim, uma orientação do tribunal no curso, mas a prática é mais importante. No início a gente já sai trabalhando, talvez não seja o ideal mesmo, talvez o correto seria a gente chegar primeiro ter o curso, mas não aconteceu isso na prática comigo. Né? A gente chegou aqui, começou a trabalhar e depois teve o curso. Comigo foi alguns meses depois, acho que eu entrei em dezembro, início de dezembro, o curso foi em março ou abril. Então, teve a questão do recesso, né? Quando eu cheguei no curso, o cara já tá quase que formado no curso. Já sabe tudo. Já sabe, cara. No meu caso de vara judicial também, quando eu cheguei no curso, eu sabia um pouco de tudo, né? Tinha gente trabalhando numa vara da fazenda que não sabia nada, por exemplo. Sim. Eu já cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, já saí para cumprir. O cara lá, o meu colega aqui, que é gente finíssima, o Daniel Ambrosio, ele só foi junto comigo, assim, né? Nas primeiras vezes ali, me diziam onde que era mais ou menos os lugares ali, de manhã, de tarde, já fui sozinho. O cara começa botando a cara a tapa já, não tem muita enrolação, né? O Guilherme Vicari aqui, colega, tá dizendo que trabalhou 11 meses antes do curso dele, então ele já foi dar aula lá naquele curso, porque ele já deveria saber fazer tudo já. Com certeza. A gente acaba utilizando bastante da experiência dos colegas, né? A gente chega, os colegas nos caminhos, a gente trabalha uns dias com os colegas ali para aprender e vai indo, né? Muito legal, né? Até na nossa apostila que a gente está desenvolvendo, é muito importante, eu troco ideia direto contigo, tu diz, Lucas, coloca uma questão de penhora, uma questão de arresto, porque tu vive o dia a dia do oficial de justiça, né? Por isso que eu te convidei, além de tu ser extremamente inteligente, vocês dois, né? O Eduardo, meu colega de faculdade, tem essa vivência do dia a dia e sabe o que pode cair na prova, né? O oficial de justiça cumpre muito arresto, muita penhora, como é que tu falou para mim ali? Era a gente direcionando o material. Sim, da apostila ali tá confeccionando, com certeza, porque assim, vendo as questões dos últimos concursos, a gente verifica que a incidência maior, né, das questões são, sim, de questões relacionadas com o ofício do oficial de justiça, principalmente a parte ali de processo civil. O Lucas fez uma análise, até pude ajudar ele nessa questão da análise das últimas provas em todos os tribunais do país, TRF, provas estaduais, e a tendência é que eles cobrem isso, por exemplo, vai cobrar alguma coisa da parte dos atos de comunicação, não vai ser cobrado nota expediente, vai ser cobrada a citação, a intimação, as peculiaridades, né, que o oficial de justiça vai ter que lidar com isso no dia a dia, né. Então é importante, sim, essas questões relacionadas ao ofício mesmo, né, uma penhora, uma busca e apreensão, uma citação, uma intimação, são coisas que estão diretamente relacionadas com o cargo do oficial de justiça. A gente até comentava, né, Lucas, a questão ali da Lei Maria da Penha, algumas mudanças legislativas que tiveram, que acresceram ali 2 novas medidas protetivas, lei recente, desse mês, inclusive, que é o agressor ter que comparecer tratamento social, esse tipo de coisa. É muito provável que isso possa vir a ser cobrado nas próximas provas, porque é uma novidade legislativa e está diretamente relacionada com o cargo, né? Então, dando uma dica a mais aí, é estudar justamente esses artigos e que estão relacionados diretamente com a função do oficial de justiça. Sim, gente, quem dá efetividade, leiam ali o artigo 22, artigo 23 da Lei 11.340, tá? Lei Maria da Penha, que fala das medidas protetivas ao agressor e as medidas de proteção também ao próprio ofendido. Os 2 últimos incisos são incisos novos, além daquela parte do artigo 12, artigo 13, que fala do afastamento pelo policial, tem grande chance de cair, né? Porque são atualizações da lei e o resto da legislação já foi cobrado em muitos concursos, então acaba se tornando repetitivo, e as bancas gostam de cobrar o que é novo, eles fazem um caso concreto do que é novo, o oficial de justiça pode intimar da medida X e Y, que são as 2 novas ali, sim, pode, é ele que vai lá intimar a parte e dar eficácia à decisão judicial, né? Se eu tivesse que fazer uma aposta nesse próximo concurso, certamente, se for cair Lei Maria da Penha, certo, vai cair, mas é muito grande a possibilidade que caia essa mudança que tu falou, Lucas, da questão do próprio delegado de polícia, né, poder proceder ao afastamento em municípios que não sejam sede da comarca. Então, por exemplo, aqui em Camaquã, se há uma ocorrência de uma medida protetiva em Dom Feliciano, não é sede da comarca, o delegado de polícia pode fazer o afastamento do agressor, só que só o afastamento. As outras medidas não. Sim, eu já vi questões cobrando isso.
O delegado de polícia ele pode fazer o afastamento e fazer também, determinar outras medidas protetivas. Não, ele pode fazer somente o afastamento do agressor do lar e, claro, não havendo delegado de polícia, aí pode ser outro policial também, mas em municípios que não sejam sede da comarca. Sim, não, aqui a gente tem Cerro Grande e Sentinela também, né? Tá. Esse detalhe, mas na prática, gente, não tem ocorrido, tá? Os delegados gostam de deixar a bronca para os juízes, mas o que a gente vai marcar na prova? Sim, a autoridade policial pode, o delegado de polícia, e inclusive no lugar que não tem a delegacia, acho que, se eu não me engano, o próprio policial militar ele pode também, né? Exato. Não estando delegado, não estando autoridade policial, qualquer outro policial civil ou policial militar. E tem um artigo lá que, se ele for trazer risco ainda para a ofendida, não pode ter liberdade provisória. Flagrante inconstitucionalidade, tá, gente? Mas isso não cai na prova de vocês. Vocês têm que marcar o que está na lei. Então, se disser que ele não pode conceder liberdade provisória quando trazer risco à integridade da ofendida, ali, se eu não me engano, está ali pelo artigo 12 e 13, marquem até o não declarar, alguém a declarar inconstitucional, tá valendo, então pode tocar o X ali. É isso aí. E também, se a Juliette perguntou se soube de algum afastamento feito por policial. Bom, o que eu estava dizendo aqui em TAPS, que eu me lembro, não tem nenhum. Eu não tenho conhecimento também na prática. Alguma coisa aí, Guerreiro? Chegou a verificar alguma? Não. Aqui o que acontece na prática, eles fazem, por exemplo, a vítima está em situação de risco, eles levam ela até a casa de um parente, coisa assim. Aqui, geralmente, não lembro. 1, 2 ou 3 vezes aconteceu do agressor e a vítima estarem juntos na mesma casa após a medida protetiva, né? Geralmente aqui a vítima é colocada em segurança pela brigada ou pela polícia civil mesmo, né? É que eu acho que acho que cada lugar é todo de uma forma, assim, para depois a gente vai lá, afasta o agressor e a vítima volta para casa, né? Sim, não, eu acho que o objetivo da lei, né, nessa parte foi quando a comarca é muito distante, assim, dos outros municípios, ou que não tem essa comunicação. Porque, assim, como é que funciona? Rapidinho eles já te ligam, já te mandam e-mail, já te digitaliza a medida protetiva, é muito rápido que isso chega até o Poder Judiciário, né? Então, a autoridade policial, ela acaba enviando para o Poder Judiciário porque é rápido. A medida protetiva é um dos únicos processos aqui que tramita muito rápido, em questão de 24, 48 horas já está cumprindo toda a medida, né? Exato. Até a Ana Carolina está perguntando se acha que cai o estatuto da pessoa portadora de deficiência. Bom, a gente está se baseando pelo último edital, porque eu e o Luiz, a gente conversou, o Classe O é uma coisa e o PJH é outra. Até quando a gente estava atualizando o novo CPC, porque 2014 era o CPC de 1973, a gente pegou e atualizou todo o edital para o CPC de 2015, mas assim, a gente atualizou conforme o edital do PJH, porque, por exemplo, no Classe O, segundo o que o Ivens me disse, caía recurso se não caía penhora, mas o oficial de justiça de primeiro grau, o que ele lida com recurso? Nada, ele lida com penhora, sim, todo dia. Então, o que vai cair? Ao nosso ver, penhora, né? Então, a gente está direcionando para o cargo, né? Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Não, é isso aí, justamente, o cargo de oficial de justiça de segundo grau, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele trabalha lá diretamente com os embargadores e faz todo sentido que caia, assim, a parte recursal, a questão lá dos procedimentos internos do tribunal para esse cargo. Agora, para o oficial de justiça, né, a tendência é que caia de acordo com o último edital, eu acredito, assim. Claro, pode ter acrescentar alguma coisa, o estatuto da pessoa com deficiência, não me parece absurdo que caia, pode ser que pode venha. Ser, né? Pode ser, mas o que eu aconselho é o seguinte, estudar conforme o último edital. Por quê? Porque quando sair o edital, a base não vai mudar muito do último, essa é a tendência. Então, a base já vai estar construída. Aí, eventuais acréscimos, uma ou outra legislação, tem tempo para acrescentar e estudar aquele conteúdo em específico, né? Uns 85% então é melhor, tu já melhor não se adiantar gastando tempo e esforço em algo que tu não tenha certeza que vai cair. Vai mais naquelas coisas que tu tem certeza, ou quase certeza, conforme o edital, que vai cair. Depois, se vier algo inesperado, tu redireciona ali nos dias que antecedem a prova. Tu complementa, né? Claro, complementa, perfeito. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o fim já, a gente já está com 1h30 de live, se o pessoal quiser fazer mais alguma pergunta, senão eu vou passar para os guris fazerem as considerações finais dele aqui.
Acho que podem ir fazendo, Tá. gente. Se entrar alguma coisa, eu passo, tá? Bom, agradecer aí todas as pessoas que acompanharam, dizer que eu desejo muito boa sorte aí nos estudos, dizer que vale a pena sim, vale a pena sim. Espero que todos vocês consigam, lutem que vale a pena, vale muito a pena, apesar das dificuldades do funcionalismo, que são dificuldades para todo funcionalismo, né, do Estado nesse momento, ainda vale bastante a pena, eu sou muito feliz no cargo e mais uma vez agradeço a todos que acompanharam. Peço desculpas se eventualmente alguém me perguntou algo e eu não consegui responder porque eu não tenho acesso aqui aos comentários, não sei quem Tem está uma vendo, enfim. pergunta de quantos cargos vagos, Ivens? O que tu estima hoje? Olha, eu acho que o André falou ontem, né, que tinha uns 300 cargos vagos. Eu não, sinceramente, eu não sei a realidade do estado todo. Mas aqui em Camaquã, por exemplo, era para ter 9 e tem 5. Então, sei lá, 60%, né, da Só em capacidade. Camaquã tem 4 cargos vagos, então. Só em Camaquã tem 4 cargos. Isso em várias comarcas aqui do estado a situação se E, repete, né? e quantos chamaram no último concurso? Acho que foi mais ou menos uns 250, né? Isso, o último Até concurso. aconteceu uma situação, acho que foram 249, porque o 250 é meu Ah, sim. amigo e não foi chamado. Não foi. Não vou falar o nome, não sei se ele vai gostar, mas é meu amigão, tá aprovado para delegado também, então se tu estiver nos ouvindo aí, um abraço. Eram 116 vagas previstas no edital, só que chamaram 249, então, se eu não me engano, 249. E aproveitando aqui, já me despedindo, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, alguma coisa que eu não fui claro, enfim, eu estou à disposição, pessoal. Pode me mandar ali uma mensagem no Face, enfim, a gente está à disposição para qualquer curiosidade que vocês venham a ter. E peço desculpa por não ter respondido eventualmente alguém, alguma coisa que o Lucas não conseguiu passar, porque eu não tenho acesso aos comentários. Tá, pessoal? Um grande abraço aí. Fiquem com Deus. Bom, eu espero ter conseguido passar alguma coisa aí para o pessoal que está estudando, que tem o objetivo de ser oficial de justiça. Só tenho a dizer que é gratificante, é uma coisa fora de série. Eu sou realizado fazendo o que eu faço hoje. Particularmente, eu quero continuar ainda galgando algumas etapas para frente, outros concursos de ensino superior, mas também quero agradecer a honra aí de ter participado dessa live junto com o Ives e o Lucas, dois grandes caras, dois grandes profissionais, servidores públicos exemplares. E eles são o futuro da preparação para concurso aí, galera. Tem que se ligar, os dois aí estão nessa. É, é isso aí que vai acontecer, são o futuro da preparação. A gente não tinha todo esse método lá na nossa época, né? Até o que eu estou desenvolvendo agora eu utilizei, só que tudo de forma manual, né? Eu comento com o Ivens e contigo que a gente fazia o método bagual e agora está mais informatizado, né? Mas das duas formas dão certo, só que uma encurta um pouquinho mais o caminho, né? Claro, claro. Esse método aí que tu e o Ives falam do cronograma, Tu questões, chegou a cronogramas. ver, tu viu a planilha, né? Eu te mandei ela. Tu lembra que tu até comentou? Sim, sim, sim. É, aquela planilha lá, o cara conseguindo manter aquela regularidade ali, cumprindo o que tá ali, tá louco. Tu Show de bola. consegue ver se tu atingiu 100% do edital e se tu fez 4.000 questões, que nem o Ivens, tu vai ver que tu fez 4.000 e dessas 4.000 tu vai ver quantos por cento tu acertou, né? E dentro de todas as questões que tu fez, tu vai conseguir ver, eu fui mal em direitos fundamentais, eu fui mal em consolidação, tu vai ver exatamente onde tu foi mal, né? Sim, e o que vai ser mais gratificante tu ver que tu vai evoluindo com o tempo, né? Com certeza, é o tempo Porque se que tu faz a gente evoluir. assim, como tá, quando tu evoluiu, daí tu vendo essa evolução, bah, Então tá, galera, eu vou encerrando dá aqui. uma. E quem quiser tirar mais alguma dúvida, pode seguir lá a gente no Instagram, DC Concursos, Lucas M. Brito, né? Estudo Direcionado Carreiras. Tem o Ivens, tem o Eduardo, acho que eles não vão se importar de responder as perguntas de vocês. E acompanhem aí as nossas postagens aí no grupo, lá no Instagram. Qualquer dúvida de vocês, a gente vai estar sempre à disposição, porque falar sobre concurso, para mim, hoje em dia, é um prazer. Então, eu estou aí à disposição de vocês. Tá certo? Um abraço a todos aí e até a próxima.